Se você não ouviu a primeira, as mensagens estão em áudio no canal do YouTube, Gama e Prisma. Então você pode acompanhar a mensagem número 1. E agora nós vamos então, na segunda parte dessa mensagem, falar sobre vida cristã exemplar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vou ler inicialmente apenas o versículo 18. Lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, se você procura na sua Bíblia, ou então acompanhe aí pela TV, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque esse é o momento em que aquietamos o nosso coração, ficamos como os discípulos ficavam, Senhor, quietinhos no coração, na alma, não preocupados com o dia de amanhã, mas querendo se alimentar de Ti. Aqui estamos nós, aquietados no nosso coração, e pedimos que o Senhor fale conosco, saiamos daqui alimentados por Ti. Fala conosco, Pai. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Então falávamos no domingo passado sobre o testemunho pessoal, não é? Como a igreja deve se comportar para mostrar Cristo. Quem é a igreja nesta visão do mundo? A igreja deve ser o Deus visível, mas é um Deus invisível. A igreja precisa mostrar Cristo através das suas ações, da sua liturgia, da sua reunião e principalmente do seu testemunho. Sabemos que em muitas situações, muitos não conseguem se dar por convencidos exatamente por um testemunho que não funciona. Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho como podemos dar um testemunho sobre Cristo através da nossa vida no dia a dia. Nós estamos falando sair apenas, né? Sair por aí evangelizando, pregando, isso faz parte, não é? Qual é o testemunho que você dá? Esta semana mesmo, ouvi um testemunho de alguém que dizia, olha, eu dizia para essa pessoa, você precisa fazer culto no seu lar, você precisa envolver a sua família, falava da evangelização, e ela disse, olha, pastora, a situação é tão séria, e na minha casa, o meu pai, ou padrasto, não lembro, ele era evangélico, ele tinha ministério na igreja, e eu sofri muito para ser crente, porque o meu pai ia para a igreja, e quando chegava em casa, ele espancava a minha mãe. E nós víamos isso. Como pode alguém se dizer crente fazer isso? Então, contou uma história antiga, mas muito parecida com muita coisa que a gente conhece. E ela disse, eu tive muita dificuldade de acreditar na igreja. Eu passei a minha infância, a minha adolescência, odiando crente. E eu disse, olha, meu testemunho não é tão igual ao seu, mas eu também não gostava de crente. Porque eu conhecia o crente do jeito que o crente se mostrou para mim. Eu também tinha dificuldade de entrar na igreja, eu tinha minhas preocupações, eu conhecia a igreja através de algumas pessoas, eu não conhecia de estar na igreja, de ter comunhão com os irmãos, eu conhecia através de alguém, então eu dizia, olha, eu não quero saber desse negócio de ser crente, também eu não tinha religião nenhuma. No caso dela, ela ficou muito entristecida com o testemunho que na sua família era dado. Então, graças a Deus, houve um período de amadurecimento, ela viu que a igreja não era toda igual, né? Há igrejas e igrejas, assim como nós temos dentro da nossa família pessoas que nos identificamos mais do que outras, na igreja não é diferente, tá? Então ela descobriu Cristo e se converteu, se batizou e depois continuou caminhando. Só que ela disse, eu tenho dificuldade de reunir minha família ao redor do culto doméstico, de falar, porque ainda temos pessoas feridas na família, pessoas que nem aceitam que eu sou crente exatamente pelo testemunho que era dado lá no passado. Olha, nós não podemos nos esquecer o que significa ser cristão. Esse termo nada mais é do que alguém que se fez seguidor de Cristo, não é? Cristão, apesar de parecer aumentativo, não é? Cristão, na verdade é um diminutivo. Nós somos
cristãozinhos ou pequenos cristos. Nós deveríamos nos revelar às pessoas como aqueles que imitam Cristo. Nós sabemos que há pessoas que imitam Cristo ou tentam imitar no modo de vestir, não é? Ou em algumas práticas apenas. Nós conhecemos determinados segmentos religiosos que copiam Cristo fazendo boas obras. Há quem diga, não, Cristo fez caridade, então eu vou viver a minha vida fazendo caridade. Sim, mas não é só isso. Isso faz parte de algo que Cristo fez e que marcou a sua história. Mas Cristo nos dá muitos outros exemplos. Nós precisamos olhar para esses exemplos contidos na Bíblia para servirmos a Ele, imitando Ele o tempo todo. Não os homens da fé tão somente, que podem também ser imitados numa proporção menor, mas principalmente Cristo. Como Cristo agia, como Cristo reagia. E nessas situações nós não podemos nos esquecer que viver em Cristo ou por Cristo deve nos fazer, primeiramente, conhecer como Ele viveu. Entende por que é necessário que o crente conheça a Bíblia? Entende por que muitos são enganados? Entende por que a Bíblia é tão discutida e há tantos movimentos contrários ao uso da Bíblia nas escolas, etc, etc, etc? Queridos, é uma discussão lógica, coerente com um mundo tão diversificado como o de hoje. Porque se nós queremos a Bíblia sendo explicado na igreja, alguém vai dizer, mas por que eu também não vou usar o Alcorão? Por que eu não vou usar o livro dos orixás? Então, se é para ser uma escola neutra, amém, a gente entende assim. Mas dentro da nossa casa, quem é cristão deve ter a Bíblia como leitura de prática, irmãos. Uma leitura de regra, de fé e prática. Nós não podemos abolir, nós não podemos nos permitir ouvir apenas o que se prega. Isso é parte do nosso conhecimento. Eu sempre digo, você deve pegar esta palavra e esmiuçá-la, não é? Como o boi debulha o trigo, você deve colocar os textos lidos hoje no seu coração e passa a sua semana meditando na palavra. Peça a Deus mais orientação, leia mais Bíblias, procure livros que falem sobre o assunto, mas investigue, não fique se alimentando de um prato pronto. Não fique apenas recebendo o que alguém recebeu de Deus e você não sabe quantas vezes essa comida foi processada. E é interessante, queridos, que quando eu falo de alimento, né, a palavra de Deus já foi trazida como rolo que o profeta precisava comer. A palavra de Deus é um alimento, é o pão que nós precisamos. Mas imagina um alimento que você serviu e alguém não comeu. É estranho o que eu vou dizer, mas você já desconfiou de alguns restaurantes que parece que servem comida que ficou sobrando na mesa só para não ter prejuízo? Eu já desconfiei bastante. Todas as vezes que eu como batata frita, carne, arroz, sobrou um pouquinho, eu pego o refrigerante e jogo lá para não ser reaproveitado. Porque eu digo, já pensou se eu estou comendo alguma coisa? Porque a gente sabe que isso, infelizmente, no coração maldoso do ser humano, isso é comum acontecer. É triste, eu conheço pessoas que já tiveram restaurante e diziam isso. Ou você pensa que... Irmãos, de verdade, não estou fazendo com que você pare de comer fora, não, porque tem lugares muito maravilhosos que a gente confia, mas há pessoas que têm um coração maldoso. Então, eu ouvi de uma pessoa muito próxima a mim que tinha um restaurante, ela dizia, você pensa que aquela sexta-feira da feijoada eu tinha prejuízo? A feijoada ia para a mesa, nem todo mundo comia. Então, eles imaginavam, olha o senso estranho, né? Que aquela cumbuca, aquela vasilhame de feijoada, ninguém tocava nela. Você tirava com uma concha e colocava no prato. Então, o que eles pensavam, ou usava como desculpa? A feijoada ninguém mexeu, voltava para a geladeira junto do panelão, e na outra sexta-feira, botava-se água, botava sal, botava mais uma carne, requentava e a feijoada estava pronta. Olha que coisa estranha. Pense em você parar para comer uma feijoada e se lembrar do que eu estou dizendo. Acho que você vai passar um tempo sem comer feijoada, pelo menos. Melhor você fazer a sua. Por quê, queridos? Porque a comida requentada, a comida reaproveitada não tem o mesmo sabor. Pode nem estar estragado. E se tratando da palavra de Deus, eu não acredito numa palavra estragada. Mas eu acredito numa palavra requentada, que perde a proteína, que perde o sabor, que perde a textura, que perde o frescor.
Como é que você reaproveita a salada? Você reesquenta ela ou bota no micro-ondas, você acaba com a salada, né? Não tem como reaproveitar. Você bota na geladeira por um tempinho, porque se você tentar reaproveitar 2, 3 dias, acabou a salada. Mas tem determinadas coisas que você bota na geladeira, bota no prato, bota... Você já cozinhou para a semana toda? Hoje tem a praticidade de você congelar dia após dia, né? Os vasilhames. Não, querido, isso é coisa moderna. A minha mãe, o que ela fazia para o almoço, servia para a janta e para o almoço do outro dia. E se sobrasse, tinha que comer na janta do outro dia também. Que é isso, menino? Vai jogar comida fora? É pecado. E vai eu discutir, era pecado. E a gente comia. Então, quando se fala da palavra de Deus, nós temos que ter esse ímpeto de comer comida fresca. Quando você pega os versículos que estão aqui e leva para a sua casa, o que você vai fazer? É outra palavra. O texto é o mesmo, a palavra não muda, a essência do alimento não muda. Mas o que você vai fazer? Você vai aprender a fazer do seu jeito. Você vai pregar o versículo que nós lemos, vai levar para casa, vai estudá-lo, vai pedir a Deus orientação, vai ler de novo. E com certeza você vai aprender muito mais do que em 1 hora você ouviu na mensagem. O que nós não podemos? E o pastor pregou sobre esse texto. Eu vou ouvir agora do pastor A, B, C, D, E. Vai dar dor de barriga, hein? E depois que der dor de barriga, você não vai saber qual prato estava estragado. Isso é muito sério, irmãos. Eu falo sobre isso o tempo todo. Recebi há pouco tempo uma mensagem de alguém falando sobre isso. Pastor, é pecado isso? É pecado aquilo? E eu, gabinete via WhatsApp, é tão estranho, né? Mas eu vi que havia uma aflição no coração. Pastor, é pecado bolinha de Natal? Eu não sei, quem sou eu para legislar sobre a sua vida? Por que você acha que é pecado? Alguém disse que era a cabeça das crianças oferecida aos filisteus em 1000 e... Eu falei, peraí, gente, calma. Não sei, eu não vou legislar sobre a sua vida. Eu não uso Papai Noel, eu não uso gnomos, eu não uso fadas. Eu não tenho as práticas. Você abre o presente debaixo da árvore à meia-noite, o crente não tem isso. O fato de você ter uma árvore pode ser bonito, uma decoração. Não, tem que ser a árvore tal, da cor tal, no horário tal. Isso aí já é rito. Aí passa a ser um ritual. Fora isso, nós vivemos numa cultura. A cultura tem seus enfeites, tem suas ornamentações. O que você não conhece, você não compra. Ou que você desconfia, porque o Espírito Santo fala conosco. Não, isso aqui eu não quero, não. Tem muito tempo que eu não uso árvore, né? Mesmo depois de convertido. Vamos comprar uma árvore, vamos enfeitar. Aí mandaram essa mensagem: pastor, eu comprei uma árvorezinha para colocar na mesa do meu trabalho. E estão me perguntando se eu sou ou não crente, porque isso é do diabo. Aí eu respondi para ela: se é do diabo, para que você comprou? Deixa as outras pessoas comprarem. Você quer estar na moda? O que isso representa para você? É assim que a gente tem que pensar. Se você acha que isso não faz bem, não use, não compre. Sei lá, irmão, isso não faz falta. Você vai viver o seu Natal do mesmo jeito. Agora, se você acha que não tem valor nenhum, coloca lá: pastor, eu quero enfeitar. Não sei, irmãos. A gente precisa tomar cuidado com esse pensamento. Por quê? Porque no final eu disse assim: mas quem disse para você que é do diabo? Aí ela mandou um texto de um pastor, uma outra pessoa de uma outra denominação. Aí precisou ouvir um puxão de orelha, né? Quer dizer que você está comendo aqui e lá. Quando você falta aqui, você come lá. É assim que você faz? Vai dar dor de barriga. Vai dar dor de barriga. Porque você está querendo não investigar, não receber o conhecimento. Você está querendo respostas prontas. Você está querendo algo pronto. Você quer saber só o que é pecado e o que não é. As perguntas hoje são: isso é pecado, pastor? Se você disser que não é, a pessoa faz. Se você disser que é, a pessoa pode até não fazer, mas questiona. Nem tudo é pecado. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então não é a questão de ser ou não pecado. Nós precisamos aprender na palavra de Deus, porque nós somos seguidores de Cristo. Se há a aparência do mal, é muito interessante, e a gente tem condições de aprender num nível de razão um pouco mais aprofundado. Eu estava assistindo um desenho animado esses dias. Vocês já viram um desenho do Esmilinguido? Nem meu neto gosta, eu gosto.
É chatinho, é antigo, né? Mas eu estava assistindo e tinha 2 formiguinhas que passaram em frente a uma gruta escura. E a gruta falou com eles: ei, eu tenho aqui coisas maravilhosas. E era escuro. E uma formiguinha disse: como assim? O que você tem aí? Ela disse: eu tenho muitos doces. Aí outra formiguinha ficou desconfiada e disse: mas vamos entrar no escuro? Vem você para a luz. E a voz lá de dentro dizia: mas o que eu tenho para vocês é para entregar aqui dentro. Aqui está cheio de formiguinhas também se alimentando. E aí, naquele enredo, né, a última formiguinha que estava mais desconfiada disse: ei, você fica aqui, não vai não. E a voz o tempo todo dizendo: você é mais corajosa, entra logo, deixa seu coleguinha para lá, alguma coisa assim. O que a outra formiga foi fazer? Trouxe um espelho, jogou a luz para dentro da caverna e tinha uma grande aranha pronta para devorar as formiguinhas e vários ossos como se fossem formiguinhas mortas. Fugir, moral da história, para as crianças entenderem. Se as crianças entendem, você vai entender. Fugir de toda aparência do mal. Fugir do mal é fácil, irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal. Olha o que eu falei da árvore. Não, eu não vejo nenhum pecado nisso, irmão, de verdade. Quem sou eu para legislar sobre a sua vida? Mas se o meu coração está incomodado, eu não vou usar. Se alguém usar, eu também não vou condenar. Eu não posso atribuir. Mas antigamente era antigamente, irmãos. A gente não sabe que algumas coisas mudaram de modo de pensar? O que era a Coca-Cola há 30 anos atrás para a igreja evangélica, a igreja protestante? A Coca-Cola era de quem? Do diabo. O crente que bebesse Coca-Cola estava no inferno. Essa era a palavra pastoral que era dada há 30, 40 anos atrás. O que aconteceu com o mundo? Mudou? A igreja mudou? Deus mudou? Ou o diabo vendeu a franquia para Deus? Não, o homem estava errado. Qual é o pensamento? Não é que é ou não pecado. Você vai ouvir o pensamento dos cientistas. Faz mal ou não faz? Faz mal, então eu não vou beber. Ah, faz mal, mas não é também, então eu vou beber. Isso é um problema seu. Isso não tem a ver com pecado, o que pode e o que não pode. Você decide algumas coisas e não precisa dizer que tudo é pecado. E no final da história, no gabinete via WhatsApp online, depois de muitas horas de conversa, eu disse: para de se alimentar em fontes que você não conhece. Eu quase convidei a pessoa para se retirar da nossa igreja. Eu disse: você não se alimenta aqui, aí fica me usando só para saber o que o outro diz, pega a mensagem do outro, manda para mim, pega a minha mensagem, manda para o outro. O que você está fazendo? Ou você senta, participa da escola bíblica, participa dos cultos, vem aos cultos, e você vai ter instrução de Deus, revelação de Deus. Em muitas situações, queridos. Às vezes você está ouvindo uma mensagem de qualquer um dos pregadores e você está colocando aquilo para dentro. E quando você tem um embate lá fora, você tem respostas para a sua vida. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Mas nós queremos ler. Onde está escrito que árvore é pecado? Não está escrito. Onde está escrito que não é pecado? Não está escrito. Então você faz o que você quiser. Onde você guarda o pinguim na sua casa? Você tem pinguim na sua casa? Em cima da geladeira? Ih, irmão, faz isso não, hein? Isso não é de Deus não, hein? Pinguim tem que ficar na sala. Na minha sala. Brincadeira, não tem nem pinguim lá. Você bota o pinguim onde você quiser, irmão. O testemunho que você precisa dar, segundo o que nós lemos e vamos continuar lendo aqui, é bem diferente dessas coisinhas tão pequenas. Há determinados comportamentos que não falam alto. O nosso testemunho fala alto de qualquer jeito, mas nós temos que falar alto segundo Cristo. Senão vamos ser considerados falsos cristãos. E isso não tem especificamente a ver com a religião, a denominação. Cristão falso em que sentido? Você não imita Cristo como devia. Cristo faria tal coisa? Cristo estaria envolvido na cultura da sua época deste modo? Cristo se permitiria a ser acompanhado em alguns propósitos dessa forma tão estranha? Então, isso é um modo que nós devemos pensar sobre dar um bom testemunho, um testemunho cristão de verdade. E eu digo a vocês que
Nesses últimos dias, o testemunho está muito maior do que o testemunho positivo. E nós vamos ser cobrados por isso. Há muitas pessoas que acabam não se convertendo porque observam atos ilícitos, escusos de muitos crentes. E isso atrapalha bastante a evangelização. E se alguém, não, talvez por esse motivo, venha se perder, aí sim, a igreja, o crente vai ser cobrado. Vai. E não é pouco não, viu? Então nós podemos refletir, não demoradamente, de uma forma mais objetiva, sobre 3 aspectos, esse trechinho da carta que Pedro está nos trazendo hoje, o que devemos ou não devemos fazer, pautado naquilo que Cristo deixa como exemplo. O que nós devemos ou não fazer. A nossa vida vai ser vista por muitas pessoas, e por onde quer que a gente vá, nós estamos testemunhando. Aqueles que acreditam em nós como crentes, vão olhar para nós e vão querer conhecer o Deus dos crentes. Aqueles que não conhecem, vão nos julgar de qualquer jeito. Mas se nós nos declaramos cristãos, crentes, o Bíblia do passado, então nós temos que mostrar quem realmente nós somos e a quem seguimos, tá bom? Então, eu entendo que a igreja cristã, de uma forma em geral, sem citar os erros do passado, a igreja cristã, enquanto engatinhava para ser chamada de igreja, ela cometeu muitos erros, né? Assim como eu citei aqui a proibição do uso da Coca-Cola, as mulheres eram proibidas de usar calça comprida, o brinco era do diabo, batom, misericórdia, vai direto para o inferno, não passa nem no limbo. Esse tempo, televisão, esse tempo, queridos, mudou, né? Esse tempo foi atualizado? Não, porque Deus não muda. O homem atribuiu um grau de pecaminosidade em algo que provavelmente nunca foi pecado. Dependendo de como você usa determinadas coisas, pode se tornar pecado, sim. Então, o que nós precisamos entender? Que a igreja, no decorrer desses 2000 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela já aprendeu a pensar com mais amadurecimento sobre muitos assuntos. Não é que deixou de ser pecado, ou continua sendo e a igreja abriu mão. É que sobre muitos assuntos a igreja está mais razoável, a igreja está mais amadurecida. A igreja tem hoje um modo de pensar pautado nos erros do passado. Quantos foram os erros do passado? Quando se falava, queridos, isso no ambiente católico e protestante, quando se falava de alguém que pensava em olhar para as estrelas, não estou falando especificamente do horóscopo ou da numerologia, ou seja lá qual for a ideia, mas pensar em usar a posição dos planetas para semear, para colher, para pescar, era do diabo. A pessoa era tida como feiticeira. Hoje sabe-se muito bem da influência da maré, não dos astros, não é horóscopo. A influência da maré no posicionamento das águas, as águas sobem, as águas descem. Alguns frutos da terra têm o seu tempo para ser plantado e colhido. Isso é ciência, isso não é magia. Mas a igreja via muitas situações, ciência como magia. Tocar no morto, como é que o judeu via isso? Total pecado, né? Tocar no morto. Ok. O que nós temos hoje? Muitas experiências científicas que são realizadas através de cadáveres. A gente se assusta com isso, mas se você hoje tem determinados remédios e modos da ciência, da medicina, a ajudar você a ter mais qualidade de vida, é porque alguns foram estudados. Então, aquilo que no pensamento judaico era extremamente pecaminoso, no pensamento cristão não é tão assim. O que eu não vou fazer? Necromancia. Vou consultar através dos intestinos dos mortos. E aí há religiões que fazem isso, infelizmente. Se descobre o futuro, eu não sei, mas que eles gostam dessas coisas ocultas, eles gostam. Então, o que nós precisamos fazer agora que nos posicionamos como cristãos depois de 2000 anos? Essa carta aqui que lemos de Pedro tem pelo menos uns 2000 anos. E ele está orientando uma igreja muito imatura, muito infantil no seu pensamento.
E, logicamente, ele vai dar a base para que hoje a gente leia essa carta e diga: eu preciso ouvir o que Pedro estava dizendo, porque parece que em alguns momentos a igreja não ouviu nada, queridos. Lembre-se do testemunho: por onde quer que a gente vá, nós estamos derramando sementes. E essas sementes poderão dar frutos, quer sejam bons ou maus. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que Pedro vai tratar da submissão aos senhores. O que seria isso? Lá, de novo, no versículo 18, só no comecinho do versículo diz assim, 1 Pedro 2,18: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês. Não é Senhor em caixa alta, letra maiúscula, como se referindo a Deus, mas ao patrão. E aí eu vou explicar aqui, porque há 2000 anos não era chamado de patrão, e sim senhor, dono. Você tem um dono? Você é escravo de alguém? Porque ele chama de servo. Ou você trabalha para alguém? Então ele é o seu dono. Você vai entender isso aqui. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom. Aí a gente vai deixar para a segunda parte. Quem são os servos que Pedro está se dirigindo? Do grego oiketes. E aí eu vou traduzir porque às vezes a gente precisa recorrer à língua original para a gente entender. Servo hoje é visto como um serviçal, como um cooperador, né? Eu chamo os irmãos que ajudam na igreja de servos de Cristo. Mas em alguns lugares o servo é aquele que é serviçal e precisa estar debaixo de chicote, em alguns momentos, em alguns lugares. Então a gente tem que entender o que realmente Pedro está dizendo. Pedro está se referindo ao doméstico que vivia na casa do seu senhor. Quem era esse doméstico? Eram aqueles que precisavam de um emprego, e aí se colocava à disposição para carregar um cântaro de água, para tomar conta de um idoso, para capinar, e ele dependia de quê? De dinheiro para sobreviver. Então ele era o empregado de hoje, só que com uma grande diferença: não haviam leis para proteger o servo, só o patrão. O patrão tinha toda a autoridade. O que esse servo precisava entender desde o início? Você foi aceito na minha casa, e aí Pedro está falando do servo que morava dentro, esse oiketes é o servo que mora dentro da casa, quase como escravo. Aí pode ser pensado como escravo, mas quase como escravo. E o que ele precisa entender? Se você não lavar a louça todo dia, você não come. Você quer ter um aposento, você quer ter um quartinho dos fundos, se você não cuidar do ancião, você não dorme lá, você vai dormir ao léu. Então esse servo aqui sabe que precisa obedecer. Agora pense nos cristãos se convertendo, começando a dar testemunho de Cristo. Já estamos falando de uma carta direcionada aos cristãos que já se reúnem e que estão trabalhando para ímpios, romanos ou gregos ou de outras nações. Alguém que tem mais dinheiro e abriu a porta da casa para dar um salário. Querido, coisa maravilhosa é trabalho. Trabalho é bênção. E o resultado do trabalho é o seu salário. Mas para você receber esse salário e chamar de bênção, você tem que ser submisso, é o que está dizendo Pedro, ao seu senhor, ao seu patrão. Então esse servo que está aqui, que mora na casa de alguém, e depende da moradia, depende da comida, ele não é só salário, ele quer viver, ele quer sobreviver. Então, se ele faz isso sendo um cristão, ele tem que dar um testemunho mais excelente do que os demais estão dando. E aqui é que Pedro começa a cutucar então. Por quê? Porque naquela ocasião, além dos escravos serem marcados, e aí a história legítima, né, dos brincos, das pulseiras em algumas nações, mas principalmente os brincos, era a marca que os escravos recebiam para dizer que pertencia a alguém. Ele era marcado igual um gado. O brinco era muito usado para dizer: esse aqui pertence àquele ali. Então podia ser um bracelete, podia ser uma tornozeleira, né, ou principalmente um brinco. Lembra do Egito?
Por que eles usavam tantos brincos? A vaidade no Egito, dizem os historiadores, era muito grande. Por quê? Porque eles eram propriedade do faraó. E a determinação é que todos usassem. Então, homens e mulheres usavam brincos. Era a cultura daquela nação. Israel foi aprendendo um pouquinho essa cultura que não era deles. Depois Israel começou a apresentar os seus brincos, seus penduricalhos, etc. Então, o servo é esse que não pode ser rebelde ao seu senhor, porque ele precisa ser obediente. E se ele der uma de rebelde, abandonar a casa do seu senhor, ele não arruma emprego em nenhum outro lugar naquela região. Porque ele vai ser mal falado. Sabe a questão do nome sujo? Sabe da ficha suja? É isso aí que acontecia na época. Então, esse servo, ele precisava se manter em obediência, principalmente se ele fosse cristão. Se ele declarasse, a minha religião é cristã, eu sirvo a Cristo, tem algum problema? E o Senhor dele dissesse, não há problema nenhum. Mas ele ia ficar de olho com que tipo de testemunho seria dado. E aí vem Pedro dizendo, olha, vocês têm que servir ao Senhor de vocês, independente se eles são bons ou maus. E aí Pedro vai usar o termo senhores, o déspotes. Você já ouviu falar no déspotar? Esse homem é um déspota. Ele tem toda a autoridade, ele se sente o dono. Mas é exatamente essa palavra. Hoje a gente traduz esse déspotes como marido. Por quê? Pastor, marido é o dono? Não, nunca foi. Mas nas culturas antigas ele se sentia o dono. Então ele podia fazer da mulher uma escrava. Ele podia, dentro da cultura que Pedro está vivendo, ter mais de uma mulher, porque ele é o déspota. Ele tem toda a autoridade sobre aquela mulher. Não tem a visão de traição. Só quem traía era a mulher. E se ela traísse o marido, ela seria apedrejada. Isso já é a cultura judaica. Nas outras culturas gregas e romanas, as mulheres também não tinham valor nenhum, mas não tinha muito essa questão da infidelidade, não. O problema é que no judaísmo já se pensava em fidelidade. E para o homem, não, ele é um déspota, ele é um senhor, ele faz o que quiser. Se ele abandonar a mulher dele, ele vai dar conta ao Deus que ele serve. Mas a sociedade não protege. Se não protege a mulher, você acha que vai proteger o escravo? O dono do escravo ou o senhor do empregado poderia abandoná-lo à míngua, que não teria nenhuma indenização, não havia direito para isso. Então, por isso, Pedro vai dizer assim: se você é cristão, e se você se submeteu a trabalhar para alguém que não é cristão, você tem que dar um testemunho muito melhor, porque você negociou o que receberia em troca. Você sabe que se você não fizer tal serviço, você vai morrer de fome. E o seu dono pode, inclusive, ser mal para com você. Isso não impede você, ou não dá autorização para você ser um rebelde na casa do seu Senhor. Pelo contrário, você tem que ser totalmente obediente. Ele tem autoridade máxima. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. Pensa, na igreja daquela época ouvir isso e dizer, meu Deus, mas o que eu vou fazer se ele for injusto? Aí entra num outro fator. Se nós entendemos que o Senhor da nossa vida, os nossos patrões, seja lá quem for a autoridade, é injusto, a quem recorremos? A Deus. A quem recorremos? A Deus. Como é que é chamada aí, nesse momento político que a gente vive, a Corte Suprema da Nação? STF, né? Eles são poder máximo em alguma instância. Na visão cristã, a quem nós vamos recorrer, se eles são o poder máximo? Pedro, escrevendo a nós hoje, ele diria, vocês têm que se submeter a Deus, vocês têm que orar mais a Deus. Ou você acha que Deus não tem poder para mandar um raio e acabar com tudo lá? Mas você não vai orar pedindo um raio, né? Pelo amor de Deus. Você vai dizer, Senhor, olha aí, olha a autoridade o que está fazendo. Olha como nós estamos sendo injustiçados. Olha como está acontecendo isso. Então, cabe ao crente submeter-se a Deus. Por quê? Porque nós estamos debaixo de autoridades que muitas vezes nós não escolhemos. E os escravos da época de Pedro também não escolhiam o seu líder, não. Eles eram escravos e pronto. Eles trabalhavam porque não tinha outro lugar para trabalhar.
Então nós precisamos lembrar que isso aqui, por quê? Porque assim como hoje havia os líderes maus. Vamos ler lá, aí no versículo 18, continuando. A parte B diz assim: e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se for mal. Porque isto é, olha o que Pedro diz: é agradável a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Entenderam aqui? Se a gente está sofrendo por injustiça, Deus vai olhar e dizer: não, eu vou proteger o meu filho, minha filha. Isso não pode. Mas se nós primeiramente estivermos debaixo em submissão a Deus, e for injustiça nossa, irmãos, o que acontece hoje, aí trazendo para um assunto bem atual no nosso mundo, é o que eu sempre digo: a gente se permite a que pessoas malignas assumam a autoridade sobre as nossas vidas. Nós nos permitimos a isso o tempo todo. Mas como assim, pastor? Espera aí, vamos pensar de uma forma bem coerente. Ninguém elegeu os ministros que estão lá no STF, né? Mas elegemos os deputados, os senadores, os presidentes. Quem os colocou lá? Foram todos esses que nós elegemos. Como é que a gente começa a eleger alguém? Desde o vereador. Mas eu vou mais embaixo ainda, irmãos. Com quem eu me associo? Quem é o meu colega de escola? É bom ou mal? Se ele é mau, e um dia eu vou apoiá-lo nas suas decisões, ele pode chegar a ser superior a mim e vai ser mal para comigo também. Então, ao invés da gente reclamar das autoridades que estão lá fazendo algo de ruim que você discorda, pare e pense que a população é responsável por eles estarem lá. Indiretamente ou diretamente, depende da situação. No caso de Pedro, ele está dizendo aos servos: vocês não têm culpa de ter essas autoridades, porque vocês estão subjugados por eles. Vocês não têm culpa, vocês não elegeram ninguém, mas nós elegemos. Esse assunto eu comecei a falar sobre ele na reunião de alguns moradores do meu condomínio, quando eles começaram a falar mal do síndico. Eu nem conhecia o síndico. Aí eu disse: mas vem cá, se ele está lá é porque alguém colocou ele lá. Ah, não, mas eu que vou sofrer? Eu falei: sim, eu não sofro com ele, eu estou ouvindo só as opiniões. Você está dizendo que ele é mau, e eu ouvi de outros dizendo que ele é um bom síndico. Eu sou novo aqui, eu não estou querendo saber muito não, eu só pago o condomínio, só quero saber se está tudo limpo, pintado, só isso. E até então tá. Agora, se ele gosta de mim, se ele tem a mesma religião que eu, isso não tem nada a ver, gente. O que eu vou fazer? Olhar para aquele síndico como uma autoridade. A questão é essa. Nessa situação de Pedro, isso vai muito mais além. Por quê? Porque ele está falando para um grupo de pessoas que provavelmente está vivendo debaixo de uma autoridade muito má. Porque era comum, queridos, vender os seus funcionários, né? Eu estou chamando de funcionários, os seus servos, os domésticos da casa. Era comum abusar, trabalhar o dia inteiro e muitas vezes ficar sem comer, só vai comer no outro dia, depois que você fizer isso, isso e isso. Não tem lei nenhuma aqui, queridos. E aí o que diz Pedro? Ei, vocês estão aborrecidos? Isso agrada a Deus. Como assim, pastor? Agrada a Deus o meu sofrimento? Se for injustiça, Deus sabe operar com a justiça. Agora, se você tem culpa no cartório, não incomoda Deus com essas coisas, não. É quando eu falo da questão das eleições. Tem muito crente falando: vamos orar e Deus vai resolver o que você fez? Só se for pela misericórdia dele. O que você fez, você fez. O que você fez, você fez. Eu tenho esse discurso sempre politizado, porque a gente vive nessa situação. Olha para o nosso bairro. O que está faltando aqui no seu bairro? Pessoas que possam fazer algo pelo bairro. Ah, concordamos. Mas daqui a 2 anos você vai votar em algum vereador do bairro? Você já conheceu ele? Você já pediu alguma coisa a ele, dizendo: olha, minha rua precisa de asfalto, precisa de iluminação. Ah, não, pastor, eu vou ter que votar em alguém mesmo. Vota se você quiser, mas depois não reclama, viu? Não reclama.
Porque, por enquanto, ele pode ser só um vereador, amanhã ele pode ser um juiz, amanhã ele pode ser um presidente. E se ele foi mal como síndico, que dirá como presidente. Então, uma coisa é a gente sofrer a injustiça pela injustiça. Eu estou em paz, eu não fiz nada e ele está sendo mal para comigo. Outra coisa é eu ter culpa. Olha o que Pedro vai dizer aí, continua, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso é agradável a Deus. O que é agradável a Deus? A paciência por estar sofrendo injustamente. Por quê? Nós temos um juiz justo, diga glória a Deus por isso. É a Ele que nós recorremos. Se nós confiamos na justiça de Deus, que pode fazer o homem injusto? Nada, irmãos. Não na nossa vida, não na nossa história. E essa é a confiança que Pedro está tentando nos transmitir. Versículo 21, porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Lembra o que eu falei? Se nós somos cristãos, a quem devemos imitar? Cristo. O que Cristo fez quando foi para a cruz? Revidou? Desceu o cajado? Pediu Pedro emprestado a espada? Nada disso, irmãos. Ele calado foi cumprir a missão que estava proposta a ele. E aí nós precisamos, nesse momento, lembrando que ele estava sofrendo injustamente. Ele não tinha culpa de nada daquilo que ele foi acusado. Quando um cristão é injustiçado, e aí injustiçado é realmente sem culpa, é Deus quem vai nos defender. E nós precisamos começar a desenvolver uma confiança em Deus dessa maneira. É Deus quem vai nos defender. A gente precisa olhar sobre esse aspecto, principalmente no mundo que a gente está vivendo, e aí fora da política, o nosso dia a dia, irmãos. Muitas vezes a gente entra numa empresa e espera que as leis sejam feitas, né? Você já colocou uma empresa na justiça porque foram injustos com você? E aí você foi lá, o juiz sentou diante dele, esperando ele dizer, o empregado tem razão, e o juiz disse, não tem razão nenhuma não merece nada. Você foi injustiçado 2 vezes. Por quê? A nossa obrigação sempre deve ser orar pelos que estão em evidência. Entrou no emprego? Ora pelo seu patrão, viu? Mas não ora só se ele for bonzinho com você. Entrega ele nas mãos de Deus. Diga para Deus que ele não é ninguém diante do próprio Senhor. E aí você vai viver realmente na dependência de Deus. Se não for assim, queridos, a gente vai continuar sendo injustiçados o tempo todo. Porque a questão não é a nossa preferência, é a nossa necessidade. É a nossa necessidade. Alguém me disse esses dias sobre a política, né? Se continuar assim ou se virar assim, eu vou sair do país. Eu digo, parabéns. Parabéns, se você tem dinheiro, vá. Agora eu te pergunto, para qual país você vai? Tem algum paraíso na terra que eu não conheça? Porque uma coisa é você estar no seu país, sendo brasileiro, natural, nacionalizado, né, natural do país, e defender os seus direitos. Outra coisa é você ser estrangeiro. Você acha que estrangeiro, brasileiro, vai ter voz e autoridade em algum lugar? Pode ser que seja bem pior do que aqui. Eu acho que não é tão fácil assim. Então, o primeiro ponto que a gente precisa falar é que Pedro está dizendo, vocês têm que aprender a ser cristãos submissos às autoridades. Se você tem a opção de escolher autoridade, então faça de tudo para escolher autoridades que vão ser boas para ti, na sua visão. Porque depois não adianta ficar pedindo a Deus para resolver uma questão que é nossa. O que está acontecendo na nossa nação é um problema nosso, não é de Deus não, irmão. É nosso. É nosso. Alguém já me disse esses dias, eu preferia que fosse no tempo do Império. E eu perguntei, por quê? Porque lá só uma família roubava. Agora todo mundo rouba. Tá bom, é a visão dele. Eu não sei se seria bom
olhar para a Rainha Elizabeth no Brasil, ganhando o nosso dinheiro todo durante 100 anos. Não sei se seria bom, não. Mas é o mundo que nós vivemos, irmãos. Esse mundo pode mudar o sistema de governo, pode mudar tudo, mas é o mundo que nós vivemos. Segundo ponto, Pedro vai falar de Jesus como nosso maior exemplo. Versículo 22, olha aí. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. A quem Jesus recorria? Ao Pai. Mas ele não era Deus. Enquanto homem, ele precisava cumprir a missão do Verbo encarnado. Então, se eu sou cristão e quero dizer para as pessoas que eu sou cristão, como eu devo reagir quando eu for injustiçado em qualquer momento da minha vida? Recorrer a Deus. É o primeiro ponto. Ah, pastor, então eu não devo botar mais ninguém na justiça? Deve. Mas até para você se colocar diante de um juiz humano, você tem que orar a Deus para que seja um juiz justo. Senão você vai ser mais injustiçado. Eu conheci uma pessoa que colocou um grande amigo meu na justiça, né? Numa questão religiosa, botou um grande amigo na justiça. E aí eu fui saber da história e falei, mas não acredito que vou usar os nomes fictícios, o Joãozinho processou o Pedrinho. Não, não pode ser. Eles eram amigos, eles viveram juntos, mas o Pedrinho morreu. E aí quem assumiu a empresa, né? Alguém assumiu a empresa, e o Joãozinho disse assim, não, o Pedrinho era injusto comigo, o Pedrinho me maltratava, o Pedrinho não me dava hora extra. Mas era uma coisa que ele nunca havia reclamado antes. Eles eram amigos, eles só andavam juntos. Bastou ele morrer, ele processou o herdeiro, a viúva, processou todo mundo. E as pessoas ficaram chocadas e me pediram, inclusive, para ir lá falar com ele. Eu disse, rapaz, você vai processar essa família? Você sempre foi ajudado por essa família, o que está acontecendo? Negocia lá, não entra na justiça não, faz aí alguma coisa, faz um acordo, talvez eles queiram, não entra não, rapaz, a família ajudou você durante anos. Não, pastor, você não está entendendo, eles eram maus, mas não era isso que a gente via. Você chamava ele de amigo, você andava com ele para todo lado, agora que ele morreu, você está fazendo a viúva sofrer mais, não faz isso não. Ele, eu vou botar na justiça, colocou na justiça. Esse não era crente, o que morreu era crente, mas esse não era. Chegou lá, o juiz olhou a ficha dele, mal elaborado o processo, olhou e disse assim, mas vem cá, o senhor trabalhou para ele tantos anos? Sim. O que o senhor fez? Eu fiz isso. O que você está pleiteando? Eu estou pleiteando insalubridade, eu trabalhei carregando peso. Aí ele foi dizendo todas as coisas, né, que ele realmente trabalhou pesado. Mas o juiz olhou para ele e falou, mas vem cá, antes o senhor trabalhou para ele, o que o senhor era? Eu era militar reformado, sim. Por quê? Por invalidez. Por que por invalidez? Porque eu tinha problema na coluna. E como é que o senhor trabalhou tanto tempo tendo problema na coluna? Ele não ganhou nada. Ainda teve que pagar as custas do processo, que foi caríssimo. Ainda teve que pagar o advogado dele. Ele poderia ter ouvido o meu conselho. Coloca na justiça não, rapaz. Você já ganhou muito, você era amigo da família. Você almoçava na sala do Pedrinho. Nem eu, conhecendo o Pedrinho, almoçava lá, mas você almoçava na sala dele. Pensa, irmãos. É uma questão que eu estou trazendo da injustiça. Ele se sentiu injustiçado? Por que ele não pleiteou isso diretamente com o amigo? Ele devia estar preparando o bote achando que ia ficar rico, né? Ficou mais pobre do que já era. Então, aqui a gente precisa entender esse segundo ponto de uma forma muito simples, irmãos. Ou nós imitamos o Senhor dos senhores, ou nós imitamos os senhores desse mundo. Olha o que Jesus diz, coloca para nós Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, esse servo que está recebendo a carta, esse cristão recebendo a carta de Pedro, ele precisa se lembrar de quem realmente ele é servo. Ou eu me coloco como servo de Cristo, ou vou ser servo deste mundo. E não vou esperar a justiça desse mundo, porque o único justo é Deus, louvado seja o Senhor.
Por isso Pedro está dizendo, se ele, sendo Deus, não usurpou o poder que ele tinha para matar aqueles algozes, mas ficou calado porque ele tinha uma missão a cumprir, eu não posso fazer diferente dele. Do contrário, sou um falso cristão. E aí eu vou voltar ao assunto política. Se você acha que está tudo errado, começa a falar do que você pensa ser certo para os seus filhos hoje, para que eles não cometam o mesmo erro lá na frente. Eu nunca fui ensinado sobre ideologia, eu não aprendi isso na minha família, eu não sabia nada disso, só sabia que tinha que viver e pagar as contas. Passou um tempo, eu disse, opa, tem alguma coisa errada com a minha nação, tem alguma coisa errada com o país fulano. Aí eu comecei a prestar atenção. Isso deveria ser de berço, tá, irmãos? Nós deveríamos dizer para os nossos filhos hoje o que é certo e o que é errado, dentro da palavra, na visão espiritual e com relação ao mundo. Se você discorda de alguém que rouba algo de outra pessoa, então seu filho não pode chegar em casa com um lápis sem que você saiba de onde é. Não pode. Você está ensinando ele que as coisas erradas podem ser boas. E lá na frente ele vai se dar o erro do mesmo jeito. É disso que eu estou falando, de sermos culpados pelo que está acontecendo. É disso que estamos falando. Lembra que eu disse, quem estava aqui pela manhã, eu disse algo muito interessante. Por que o ladrão rouba e depois sente vontade de roubar de novo? Porque se ele roubasse no primeiro dia, fosse para o chilindró, apanhasse de manhã, à tarde e à noite, passasse fome, no outro dia fosse solto, matar não. Não sou a favor da pena de morte, sou a favor da pena de surra, não existe não, tá, irmão? Só no meu mundo. Se ele apanhasse de manhã, à tarde e à noite, duvido que no outro dia ele faria de novo. Aí hoje a gente vive num mundo, não pode bater, não pode brigar, não pode dar um beliscão. O preso é preso e o senhor pode chegar para cá, por favor? Posso filmar o senhor? O senhor me permite? É assim que o criminoso é tratado. E o cidadão de bem? E o cidadão de bem? É lamentável, queridos, a gente vive num mundo de extrema injustiça. Só que os cristãos não são desse mundo. Nós não somos deste mundo. E se a gente se esquecer disso, a gente vai entrar na mesma injustiça dos ímpios desse mundo. E vamos acabar cometendo mais injustiça ainda, hein? Lembra que está escrito no Salmo 1, versos 5 e 6? Coloca para nós, por favor. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se eu não entender o que é ser cristão no tempo de hoje, tão difícil que é, de tantos problemas que nós temos, observa só o impacto da injustiça, só no nosso Brasil, na questão religiosa. Você não pode sequer, seria pejorativo, eu vou usar com cuidado os termos, porque depois a mensagem vai para o YouTube e eu posso ser preso. Mas você não pode dizer para alguém de uma religião diferente da sua, afrodescendente, por exemplo, não pode usar alguns termos como macumbeiro. Você é um macumbeiro. Você é um endemoniado. Alguns termos você não pode usar mais. Você pode discordar da religião do jeito que ele professa a fé dele. Mas o crente é bobão. O crente é tapado, o crente pode ser chamado de qualquer coisa. Você não tem mais leis que protejam a sua fé. E olha que nós estamos falando de um país de maioria cristã. Mas que tipo de cristãos nós somos? Falsos. Me perdoe, mas não falo de você especificamente. O Brasil não é um país cristão. É um país de falsos cristãos, que não imitam Cristo como deveria. Se ainda se aproveitam das coisas ímpias, ele não pode ser cristão de jeito nenhum. Terceiro ponto, Pedro vai dizer que Jesus, ele é o exemplo principalmente pelo resultado que ele trouxe. Olha o que Pedro diz aí no versículo, lá em 1 Pedro 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. É Pedro puxando a orelha da igreja e dizendo: ei, vocês não são mais como eles, vocês se converteram. A palavra ferida e sarado não é dor física, não é uma ferida física. As pisaduras dele nos curaram, diz Isaías, mas aqui Pedro não está falando de pisadura, está falando: vocês estavam mortos, vocês estavam enfadados ao inferno, vocês eram ímpios, vocês eram maus, mas agora vocês são de Cristo. Se são de Cristo, tem que viver uma vida em novidade de vida, irmãos. E aí Pedro vai dizendo assim: então, se vocês querem ser exaltados no tempo final, vocês têm que passar as provações agora. É por isso que Pedro diz: Cristo, ele foi submisso. Qual foi o resultado que ele trouxe? A cura, ou seja, o pagamento da dívida que era contra nós, segundo Paulo escreve em suas cartas. Ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Nós merecemos o inferno. Quando Cristo chegou na terra, a humanidade ia para o inferno. Então você imagina, na ilustração, né, o pai e o filho conversando. Pensa, Deus olhando, dizendo: meu filho, a terra está perdida, meu filho. Você lembra lá, eu tentei recuperar a terra, mandei o dilúvio, salvei a família de Noé, família boa, naquela época família boa. Estou só ilustrando aqui para a gente entender. Lógico que Deus tem ciência total de tudo. Aí ele diz assim para o filho: mas não deu certo não, filho, olha de Noé para cá, como é que está o mundo agora? Está pior, vão acabar com tudo. Aí, no conselho de Deus, o amor e a misericórdia se aproximam. Deus, não dá para a gente dar uma segunda chance? Aí o filho gosta e diz: papai, eu posso ir lá. Mas você vai lá fazer o quê? Eu vou pagar a dívida deles. Todo aquele que olhar para mim, todo aquele que confiar em mim, eu pago a dívida dele. Então o pai olha para o filho e diz assim: filho, vou dizer uma coisa, a sua missão é morrer naquela cruz pelos pecados deles. Então o filho aceitou a missão, arrumou a mala e viajou para a barriga de Maria, direto. Nasceu na manjedoura, lindo, Natal, estrela de Belém. Ele cresceu, ele começou a ensinar as coisas. Só que Pedro repara que ele não só se deteve na missão, ele se deteve numa sub é o que está embaixo. Aqui está a missão, morrer na cruz, mas o que ele mostrou para nós? Se eu for submisso ao Pai, o Pai vai pagar a dívida de vocês. Eu tenho que ser submisso para que vocês recebam a cura. O que estava determinado a nós? Sofrermos muito mais do que a gente diz sofrer hoje, irmãos. Do grego cura, iaomai, significa tornar são, restaurar o estado saudável, salvar do pecado. A gente estava indo no trem errado, para o caminho errado, para o inferno pegando fogo. Ele nos deu a possibilidade de trocar a passagem e pegar o outro trem, mas nem todos querem pegar o outro trem. Continuam indo para o inferno, mesmo estando dentro de uma igreja. Porque culpa a injustiça humana, mas ele também é injusto. E no momento dele ser submisso, ele não quer se submeter a nenhuma autoridade. E aí, irmãos, infelizmente, o trem vai continuar seguindo em direção que foi proposta a ele. O que o mundo precisa ver em nós? Homens e mulheres curados, sem nenhum desejo mais de ver a injustiça ou de revidar a injustiça. Vamos tomar cuidado, porque nós somos induzidos a revidar. E Cristo nos ensinou que nós não podemos revidar. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E o que Pedro fez para aquela igreja, eu estou tentando fazer aqui, apenas dar conselhos. Cada um processa isso do jeito que achar melhor e continua seguindo. Você pode pegar a sua Bíblia e pregar a palavra no trem, no ônibus, onde você quiser.
Jesus salva, liberta. Aí vem alguém te dar um esbarrão. Você já olha de cara feia. Ah, mas foi um esbarrão sem querer. E você continua pregando. Só que ele odeia crente e você não sabe. Aí ele foi lá no final do vagão e voltou. Quando chegou perto de você, pisou no seu pé e você está com a Bíblia na mão. Se você desejar tacar a Bíblia na cabeça dele, você já desconstruiu tudo que você pregou. Pastor, é difícil, mas não é impossível. Por isso nós somos chamados de cristãos. Lembra do testemunho que eu disse, do pai que espancava? A parte mais triste do testemunho foi ouvir: eu ainda me converti, mas 2 da minha família nunca pisaram numa igreja e morreram sem Cristo. E, inclusive, quando foi chamado um pastor para orar na enfermidade dele, ele disse que preferia ir para o inferno do que receber a oração de um pastor. Pelo testemunho do pai. Isso é muito sério, irmãos. Nós vamos ser cobrados por aquilo que nós declaramos ser. Não pelo que as pessoas dizem de nós. Nós podemos ser chamados de loucos, varridos, do que for. Mas nós seremos cobrados por aquilo que nós declaramos ser e muitas vezes não somos. Então Pedro dá apenas um conselho. Essa reflexão nesse culto Só Família é para a gente refletir um pouquinho mais sobre o bom testemunho da vida cristã que devemos dar, o quanto nós podemos ser submissos aos senhores desse mundo e, acima de tudo, Pedro não deixou de dizer que nós precisamos ser submissos ao Rei dos Reis. Se Cristo, sendo Deus, se submeteu a ir para a cruz em silêncio, porque ele confiava na justiça de Deus, quem somos nós para levantar a mão contra as autoridades? Quem somos nós? Eu quero encerrar lendo Apocalipse 19. Aí você pode ficar de pé com a sua Bíblia em mãos ou acompanhar pela TV. A gente está encerrando. Uma reflexão para a gente ir para casa, para ter uma semana abençoada por Ele. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Esse, ou desse que Pedro se refere, é quem nós precisamos verdadeiramente confiar naquilo que chamamos de injustiça desse mundo. Eu não sei se você está olhando o cenário da sua vida e está reclamando de algo que fizeram como injustiça contra você. Não sei, seu trabalho, política, sua família, seus vizinhos, seus amigos que se tornaram inimigos. Eu não sei do que Deus quer tratar você. Mas a palavra foi muito específica quanto ao testemunho que devemos dar. Ele tem no seu manto e na sua coxa escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, antes que você recorra à justiça dos homens, sujeito a viver a injustiça dos homens, recorra à justiça de Deus. Ele é o Senhor que está acima de todos os senhores. A palavra é a espada que ele usa. Essa espada que você está recebendo hoje, a espada de 2 gumes, isso guarda no teu coração, querido.
Essa palavra vai ajudar você a se posicionar nos confrontos que você vai enfrentar. Se você é realmente, de fato, um cristão, uma cristã, você tem que imitar Cristo. E eu não sei exatamente por que Deus ministra sobre nós isso, mas eu sei que daqui para frente o mundo vai querer pisar em nós. E eu falei o mundo, não é o problema político brasileiro. Os cristãos do passado foram devidamente perseguidos injustamente. Muitos crentes foram amarrados e queimados como tochas humanas para clarear a cidade de Roma, só porque eram cristãos. Então, testemunha sobre Cristo, o mais Ele fará. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, a Tua palavra é, mesmo nos exortando, um bálsamo para as nossas feridas, Pai. A Tua palavra nos acalanta no momento em que estamos angustiados, preocupados, feridos. A Tua palavra nos dá a direção que precisamos nos momentos difíceis. A Tua palavra, quando usada de forma apropriada, nós nos desvencilhamos de todo o mal, Senhor. Senhor, entregamos em Tuas mãos a nossa vida e Te pedimos que os momentos em que estou sendo injustiçado, Senhor, sem culpa, o Senhor seja o meu juiz, o meu julgador. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos pelos que aqui estão. Em primeiro lugar, por aqueles que emprestaram o seu tempo, investiram tempo, saúde, dinheiro para estarem na Tua casa hoje e sairão com esta palavra sacudindo-nos, dizendo: precisamos ser de fato cristãos. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a dar um bom testemunho de tudo que o Senhor fez por nós. Nos ajuda a sermos destros no uso da Tua espada que tem sido ministrada aos nossos corações todas as semanas nesse lugar. Que possamos colocar em prática, Senhor, o bom testemunho de Cristo em nós. E que o justo juiz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, julgue a nossa causa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.